Então, bom dia a todos. Antes de mais, eu gostaria de agradecer a Daniela e o Pedro, que foram as primeiras pessoas que fizeram contato com a Clínica de Cascais e nos deram a oportunidade de mostrar um pouco sobre o que é a medicina tradicional chinesa. O assunto é muito vasto, é difícil falar em 30 minutos o que é a medicina tradicional chinesa, mas a gente pelo menos vai tentar dar umas luzes a respeito da história dela. É uma história bastante comprida, e como que se processa, falar um pouco sobre o Yin, o Yang, a fitoterapia, o Tuiná, que são complementos dentro da acupuntura. Tá? Então, os temas abordados hoje vai ser a história da acupuntura, o Yin, o Yang, a fitoterapia chinesa e a massagem energética. Quanto à história da medicina tradicional chinesa, a palavra acupuntura deriva do latim acus, que significa agulha, e puntura, punção. É um método terapêutico que consiste na punção de pequenas agulhas, pequenas e sólidas agulhas, em pontos específicos do corpo para melhorar a saúde, diminuir a dor, modificar o estado geral do paciente. A localização das agulhas são postos nos tsumos, são pontos energéticos. O nosso corpo ele tem vários meridianos, né? Os 12 mais conhecidos, que a gente chama de 12 principais, mas também temos os meridianos distintos, os tendinomusculares, os curiosos. Os meridianos são como se fossem canais, como se fossem riachos, rios. E cada porto, cada ponto de acupuntura seria um canal, onde vai fazer a transmissão dessa energia. A acupuntura, a avaliação, o diagnóstico, ela é feita através da energia. O que nós fazemos é um diagnóstico energético e não um diagnóstico clínico. O médico convencional é que faz o diagnóstico clínico. Já o homem de Pequim, há mais de 10.000 anos antes de Cristo, utilizava utensílios de pedra, madeira, espinhas de peixe ou ossos afinados com o objetivo de pontuar, de colocar, de estimular os pontos. Mais tarde, com o desenvolvimento da cozedura de utensílios de barro, também foram utilizadas agulhas desse material, que ainda são utilizadas em algumas regiões da China, agulhas de barro. Acupuntura. Atualmente, as agulhas são de aço inoxidável, muito finas e de fácil manuseio e descartáveis. É importante referir. Até uns anos atrás se comprava um lote de agulhas, tem alguns acupuntores ou algumas clínicas que utilizam agulhas permanentes, né? Depois é colocada no tubo de ensaio, só que essas agulhas não são esterilizadas. Então, se pode correr o risco, ou pode haver uma troca de tubos de ensaio. Então, as agulhas nas clínicas Petit Choy são todas esterilizadas, são todas descartáveis. Tá? Em 1968, foram encontradas 9 agulhas, 4 em ouro e 5 em pratas, pertencentes à dinastia Han, que data do século III a.C. Foi a primeira vez que se descobriu agulhas de metal usada nos tempos antigos. Nesse tempo, se dizia que a prata dispersava e o ouro tonificava. Hoje em dia já não se tem mais esse mito. Tá? As agulhas são feitas de aço, podem ser de 2 metais, justamente para dar a condução do ar com o corpo, do estímulo de energético. A acupuntura foi introduzida na Europa no século XVI pelos missionários jesuítas. Georges Soulier Morin é um diplomata francês que estudou na China medicina tradicional chinesa entre os anos 1907 e 1927. Foi ele quem trouxe depois para a Europa a cultura, o conhecimento da medicina tradicional chinesa. Em 1939, ele publica um compêndio bastante extenso e estimula o Dr. Paul Verroel
em ensinar acupuntura aos profissionais em Paris. No final da década de 70, a Organização Mundial de Saúde reconhece a acupuntura como uma terapia reconhecida e recomendada para o tratamento de um vasto leque de patologias. Em 75, foram criados formações internacionais em Beijing, Xangai e Nanjing para a formação de novos acupuntores de diversos países. Hoje em dia, só a título de curiosidade, no mundo, na Europa existe 30 mil clínicas de acupuntura. Mais de 120 países enviaram profissionais para aprenderem acupuntura e se especializarem. Atualmente, o intercâmbio da Organização Acadêmica Ocidental com as associações médicas chinesas é vasta e alargada por vários países. A acupuntura é a parte importante, é o grande tesouro da medicina tradicional chinesa. Esta especialidade abrange várias teorias, como o Yin, o Yang, os 5 movimentos, o Zhang Fu, que são os órgãos e as vísceras, o Qi, que é a energia propriamente dita, o Shui, que é o sangue, como várias outras formas de manipulação também a nível da agulha. Falando um pouquinho do Yin e do Yang, são duas forças opostas, porém complementares. Para existir o Yin, tem que existir o Yang. E é justamente a partir desse equilíbrio que a gente vamos ter uma melhor qualidade a nível da saúde. Então o Yin é o princípio universal que surge do Tao absoluto. É o oposto e complementar ao Yang. O Yin é o feminino e representa a escuridão, a passividade, a água, o frio, o impalpável, o pequeno, o calmo, o símbolo de materialização, o anabolismo, a assimilação, introversão, passivo, negativo, lento, fraco, inerte. Também remete ao ódio, à intolerância, o sedentarismo, inimizade, inveja e a dificuldade. O Yang é o masculino e representa a luz, a atividade, montanha, pedra, o calor, o concreto, palpável, o grande, o ruidoso. Remete para o amor, a tolerância, a criatividade, iniciativa, amizade, admiração, ajuda e a facilidade. Pelos princípios do Tao, nenhuma dessas duas qualidades são boas ou más. É o equilíbrio entre as duas que vai dar a formação. O bem está na concepção que vem do equilíbrio entre as duas forças. O símbolo do Yin e o símbolo do Yang. No símbolo Yin e do Yang, o Yin é representado com uma cor mais escura, mas com um círculo branco. Isso quer dizer que dentro do próprio Yin existe o Yang. O Yang é a parte mais clara, é a parte branca, mas tem um símbolo, uma circunferência escura, que é o Yin dentro do próprio Yang. No meio da claridade do Yang existe um pequeno círculo de sombra de Yin, e no meio da sombra do Yin existe um pequeno círculo claro de Yang, simbolizando o movimento contínuo e constante da evolução dos atributos de um para o outro. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho o Yin, ele vai estar sempre direcionado para baixo, e o Yang sempre direcionado para cima. A parte maior do Yang está em direção ao céu. O Yin vai estar direcionado para a terra. Ao meio-dia, nós temos o máximo de Yang. À meia-noite, nós temos o máximo de Yin. A meio termo, nós temos o Yin invadindo o Yang,